Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, uma excelente tarde para vocês, a paz de Cristo, para todo mundo que está entrando agora nessa transmissão. Eu já peço já o seu like, a sua curtida e também a sua inscrição no canal se você ainda não está inscrito. Eu queria falar um pouquinho sobre testemunho, né? E testemunhos, na verdade, são vários testemunhos. E o testemunho ele sempre traz para nós a edificação da fé. Mas às vezes, dependendo do nível da nossa ansiedade, da nossa falta de compreensão, um testemunho pode produzir um efeito contrário, um efeito que não é de edificação ou de construção da nossa fé, mas de desconstrução. Ainda mais quando pensamos que Deus tem que fazer daquela forma, naquele tempo, naquele mesmo jeito e processo que foi narrado em determinado testemunho. Isso é muito perigoso, porque o Senhor ele tem um tempo diferente para cada um de nós. Deus ele tem um tempo para você que não é o tempo que ele tem para mim. São coisas diferentes, né? Eu sempre dei o exemplo do pé de acerola da minha mãe, porque o pé de acerola da minha mãe é um grande exemplo disso, realmente. Você pode reparar, né, que uma árvore ela tem frutos que já estão maduros e outros que estão verdes, e é a mesma seiva, é a mesma árvore, receberam a mesma quantidade de chuva, estão plantadas no mesmo lugar, só que possuem, né, os frutos possuem tempos diferentes. E da mesma forma acontece na nossa vida. Quando nós pegamos alguns exemplos bíblicos, né, e podemos observar o seguinte, olha só, Samuel ele foi consagrado ao Senhor para ser um sacerdote e um profeta, né? E desde criança a palavra fala que ele ouvia a voz de Deus. A princípio não entendia, mas logo entendeu que era o Senhor e ouvia a voz de Deus. Ele tinha esse chamado. Ele foi preparado para tal coisa, para ser ali um sacerdote, um juiz, um profeta da parte de Deus para o povo de Israel. Ok, desde criança. Moisés não. Moisés ficou 40 anos vivendo uma vida de príncipe do Egito. Com 40 anos ele se descobriu o libertador, matou um egípcio, fugiu para o deserto de Padã Arã, ficou apacentando as ovelhas de Jetro, seu sogro. E depois de 40 anos, naquela situação ali, apacentando as ovelhas do seu sogro, ele escuta a voz de Deus, Deus fala com ele numa sarça, quer dizer, já era um ancião. Já era um idoso, um senhor. São tempos diferentes, preparos diferentes. Quando olhamos Pedro viveu tudo que ele viveu, foi crucificado de cabeça para baixo. A Bíblia não fala, aí aqui relato histórico, como os outros apóstolos também padeceram, sofreram, mas João ficou. João morreu de velhice na ilha de Patmos, porque o tempo de Deus para ele era um outro tempo. Porque aquilo que Deus queria fazer na vida dele, através da vida dele, era uma outra coisa. Então, quando olhamos os testemunhos e queremos criar uma régua, né? Uma régua como um parâmetro, um modelo, uma medida do agir de Deus, e queremos trazer isso para a nossa vida, nós cometemos um erro. Os testemunhos em qualquer área da vida cristã. Um testemunho de cura, um testemunho de emprego, um testemunho de processo judicial, de restauração de família, qualquer área de restauração de relacionamentos, qualquer área. Os testemunhos são maravilhosos para a edificação da nossa fé. Mas não podemos ter essa visão errada de querer, né, ou de pensar que Deus ele tem um padrão de agir. Deus ele vai fazer as coisas na metodologia dele para a sua vida. Ele conhece o teu processo. Te chamei-te pelo teu nome, Isaías 43. Tu és meu. Deus nos chama pelo nosso nome. Deus conhece, Deus sabe. Como o bom pastor, ele conhece cada uma das ovelhas do seu rebanho. Então, todo o processo dele na sua vida é singular, é único. O tempo dele para você é único, né? Isso a gente vê até na história humana, né? Na própria humanidade, né? O ex-presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, ele foi se tornar um político e um presidente depois de uma vida política fracassada já com seus 70 anos. Então, olha o tempo
né, o tempo da vida para esse homem. Quando muitos com 70 anos já estão se aposentando. Então, são tempos diferentes. Às vezes você olha para o lado e você vê as coisas acontecendo no tempo muito rápido, né? As coisas acontecendo rapidamente na vida de uma outra pessoa. Na vida de um amigo, de uma amiga, de um irmão em Cristo, de um parente. E você fala: Senhor, você se esqueceu de mim? Será que o Senhor se esqueceu? Será que o Senhor me abandonou? Imagina José naquela situação, preso naquele calabouço de Faraó. E é chamada a presença de Faraó, o copeiro e o padeiro. Sobre o padeiro houve um juízo, né? Mas o copeiro ele é restituído a sua posição. E José continuou ali naquela cela. Imaginem os irmãos, talvez os questionamentos. A Bíblia não fala, a Bíblia não é um diário. Mas quantos questionamentos? Quem aqui viu o filme da Disney, né? O José, o príncipe, o rei dos sonhos, né? Ele, o desenho dá uma conjectura, né? Ele se aborrece, ele fica bravo com uma plantinha que ele tinha plantado. E aí tem uma canção muito bonita, eu vou deixar até aqui na descrição, no comentário fixado, justamente nessa hora que ele fica irritado. A Bíblia não diz isso, mas possivelmente ele deve ter se irritado em algum momento. Possivelmente em algum momento ele deve ter questionado: Senhor, será que tu esqueceu de mim? Será que o Senhor não me lembra? Não vai me tirar dessa prisão, dessa situação? Será que eu não vou sair desse calabouço? Será que as promessas que o Senhor fez quando eu era criança, as promessas que o Senhor fez há tempos atrás não se cumprirão? Será que falhou a promessa de Deus? Não falhou. Havia um tempo determinado. Havia um momento determinado. E foi isso que o Senhor mostrou no sonho de Faraó. 7 anos de bonança, 7 anos de fome. O Senhor falou sobre tempo. E ele administraria. José foi elevado à posição de administrar o tempo e os recursos de Faraó. E não precisou ele mandar currículo para Faraó. Ele só deu a ideia: olha, seria necessário que tu colocasse um homem, né, um homem para administrar o grão durante os 7 anos de bonança, que quando vier os 7 anos de fome, haverá provisão aqui no Egito. E aí José não disse: esse homem, Faraó, modéstia à parte, sou eu. Não, ele não precisou criar um cenário favorável, dizer: eis-me aqui, eu quero um milagre. Criar cenário propício para o milagre. Nós não somos agricultores de milagre, preparando a terra para receber o milagre, para que o milagre germine. Não. É graça, 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 sempre será Deus. Ele não precisou dizer isso. Ele não precisou falar nada. O próprio Faraó virou para ele e disse: olha, tu é esse homem. Tu será constituído como governador de toda a terra. No momento correto, nós não precisamos. O Senhor nos chama para sentar à mesa. O Senhor nos chama. Você pode estar escondido lá atrás, cuidando das ovelhas, né? Do rebanho de Jessé, como Davi. Você pode estar preso no calabouço, barbudo, sujo, deprimido. Você pode estar onde for, em qual situação que você estiver. Os olhos do Senhor percorrem a terra para ver aqueles cujo coração são totalmente dele. Percorrem a terra. Nada, nem ninguém está oculto aos olhos de Deus. Deus está te vendo, minha irmã. Deus está te vendo, meu irmão. E no tempo que a promessa se cumprir na sua vida, o tempo da promessa, Ele vai te exaltar. Não precisa ninguém lembrar ao Senhor. Você pode estar em Lodebar. Você pode estar em Lodebar. O rei manda te chamar. Do lugar onde você estava, do lugar de vergonha, de miséria, de humilhação, de esquecimento. É o tempo de Deus para a sua vida. E quando esse tempo chegar, o Senhor fará. Você não precisa criar possibilidades, um terreno propício. Não, nada disso. Deus se encarregará de todas as coisas. Ele se encarregará. Você pode estar na terra do esquecimento, como ressaltou a minha irmã Rosana aqui. Terra do esquecimento. O homem esquece de você, as pessoas esquecem,
o tribunal esquece, não saia na justiça a causa, o médico esquece, todo mundo esquece, né? Mas o Senhor não se esquece, mas o Senhor não nos abandona de forma alguma. Não nos abandona. Eu lembro de estar vivendo um momento difícil, né? No início do processo, e dá para contar no dedo, de uma mão, a metade da mão, as pessoas que vieram na minha casa, né? E eu estava enfermo, eu estava desempregado, aquela situação toda, né? E a gente passa, natural. E eu fiquei muito chateado, porque uma coisa que eu gostava muito de fazer era visitar as pessoas quando exercendo as funções na minha igreja. Para mim, assim, não tinha tempo ruim. Me falavam assim, olha, morreu o pai do obreiro tal. Eu só perguntava que horas que é o enterro e onde é o cemitério. E eu ia lá e abraçava a pessoa e trazia uma mensagem, tivesse que trazer. Já peguei chuva, já fui de madrugada, eu não tinha problema com isso, porque eu acho que era uma obrigação minha. Era de assistir as pessoas. E quando eu mais precisei, eu fiquei furioso porque eu achei que eu não estava sendo assistido. E realmente ninguém veio aqui em casa. 1 ou 2 que vieram aqui, né? Como eu sempre falei, puseram uma plaquinha na minha casa assim, leproso. E aí ninguém chegava perto do leproso. E aí eu lembro que de madrugada chorando com o Senhor, reclamando, sabe? Aquela autocomiseração, aquela murmuração. E aí eu abri a palavra do Senhor e veio Paulo dizendo, Paulo reclamando também. Na minha primeira defesa, ninguém me assistiu. Antes, todos se esqueceram de mim. Só o Senhor me assistiu. O Senhor me assistiu. Então, era exatamente o que estava acontecendo. E aquilo me trouxe paz, porque quem realmente eu precisava ao meu lado não me abandonou. Ele não te abandona. Ele não nos abandona. Então confia, continua seguindo, continua prosseguindo. O tempo de Deus para a sua vida, ele vai chegar, calma. No momento certo as coisas vão acontecer. Não fique criando parâmetros pelas experiências de outras pessoas. O que eu vivo é o que eu vivo. O que a irmã ou o irmão A, B vive é a experiência dela. Deus, ele tem um tempo na sua vida, tempo para a sua vida. Não é melhor, não é pior, não, é a forma dele de operar. Na sua vida, ele te conhece. Olha, ele te conhece melhor do que você mesma, do que você mesmo. Ele conhece melhor do que a mim, do que eu me conheço. E na hora que chegar o tempo do milagre, no momento que o Senhor tiver que operar, todo esse cenário vai mudar. Tá bom? Você vai sair do calabouço. Você vai sair do poço, que nem Jeremias saiu, do calabouço, que nem José saiu, de Lodebar, que nem Mefibosete saiu, de trás do rebanho, que nem Davi saiu. Você irá sair. Você será lembrado. Você será lembrada. Porque Deus, ele não se esquece de nós. Tá bom? Que o Senhor te abençoe nessa tarde, te dê uma tarde maravilhosa na presença dele. Que você sinta a presença de Deus. Que o Senhor te abençoe. A paz do Senhor Jesus.